A paz do Senhor, gente. Hoje nós estamos aqui com o irmão Gabriel Gonçalves, né? Ele que é um jovem autista e também pregador do Evangelho, irmão. Isso é uma dádiva. Você conhece algum autista que é pregador do Evangelho? É muito difícil de ver. E Deus tem agraciado esse jovem. Fale um pouco aí. Quem é tu, Gabriel Gonçalves? De onde tu veio? Para onde tu vai? Fala um pouquinho de você aí. Eu, eu vim da Ceilândia Norte. Hoje eu congrego com meu pastor Pedro, graças a Deus. Eu moro aqui no Sol Nascente, como você me conhece. Graças a Deus, tenho recebido, né, esse chamado de Deus na minha vida para viver mesmo essa essência do Evangelho. Hoje, graças a Deus, eu vivo aqui, congrego por aqui mesmo. Que bênção. E eu tenho um sonho, assim como muitos jovens, né? Sonho em ser um mestre, um doutor, poder inspirar mais pessoas, ajudar pessoas no meio do Evangelho, coisa que antes eu nunca nem sequer imaginava em sonhar o que estou vivendo. Mas sim, eu digo a todos vocês que é maravilhoso estar na presença de Deus, viver tudo isso, é algo novo para mim. Ser um pregador do Evangelho, isso mostra que Deus ele levanta quem Ele quer, na hora que Ele quiser, nos mostra que Ele chama aquele que tem a alta posição, a quem não tem, o rico, o fraco, o forte. Deus ele chama da maneira que Ele quer, e é algo assim que é maravilhoso para mim, porque muitos jovens hoje em dia não querem mais saber do Evangelho, não querem compromisso mais com a palavra. E hoje em dia eu vejo que Deus tem me levantado para ser um instrumento na mão dele para inspirar mais pessoas nessa nova geração. Glória a Deus. Você é crente de berço ou se converteu depois? Como foi sua conversão? Fala aí pra gente. Eu vim me converter a Cristo, Gabriel. Eu era das testemunhas de Jeová. Você foi testemunha de Jeová, cara? Testemunha de Jeová. Você saía de casa em casa, perturbando de casa o pessoal? Em casa, estudava. O pessoal se esconde mesmo dos testemunhos de Jeová ou é só um mito? Geralmente muitos não atendem as portas, muitos não atendem, outros até mesmo rejeitam, mas é assim mesmo. Nós fazíamos o trabalho e era insistente. Por mais que eles não atendiam, nós insistia todo santo dia. Faça chuva, faça sol, a testemunha de Jeová vai bater na sua porta. Esteja preparado. Eles não param, né? Mas e aí, como foi sua convenção? Desculpa te cortar aí. A minha conversão foi da seguinte maneira. Eu era da Sara Nossa Terra. Da Sara eu passei para a Universal, e da Universal eu fui testemunha de Jeová. Aí eu me quietei com essa testemunha de Jeová. Depois eu mudei para um lugar longe e devido à mudança, eu mudei para Águas Lindas. Depois voltei novamente para Brasília. E dessa volta, eis que minha mãe conseguiu comprar uma casa aqui no Sol Nascente, para honra e glória do nome de Jesus. Aí dali eu vim pra cá e dali Deus já começou a trabalhar na minha vida já, Gabriel, na conversão. Eu não sabia nem ler, não sabia escrever. Cara, por incrível que pareça, Gabriel, eu colecionava quadrinho. Colecionava os quadrinhos, sonhava em ler. Nem os quadrinhos que eu colecionei eu dei conta de ler, porque... Você tinha dificuldade de ler e escrever? Eu tenho até hoje uma dificuldade de ler. Mas você consegue ler? Consigo. Sim. Aí eu peguei e tinha uma Bíblia. E dali eu passei a levar a Bíblia para o serviço. E foi quando eu comecei a ler a Bíblia, Gabriel, eu peguei e fui entendendo. Eu passei a entender como... Aí dali dali já foi a conversão. Passei não a ler mais os quadrinhos. Eu deixei de lado os quadrinhos e comecei a ler mais a Bíblia. Glória a Deus. Aí os quadrinhos, como eu já estava me convertendo e caminhando na caminhada, os quadrinhos eu fui lá na livraria e troquei tudo em livro evangélico. Que bênção. Livros maravilhosos que eu disse que vai me edificar. E porém eu já estava sentindo a sede de ser pregador no coração. Porque por mais assim, eu tinha me convertido cantando um hino.
Eu sonhava em cantar o hino. Eu queria acender o desejo no coração de cantar o hino. Só que, como eu estava na igreja, eu recebi a oportunidade do pastor um dia para cantar um hino. E nessa oportunidade, minha mãe começou a chorar. Foi. A minha mãe chorou e dali foi onde eu descobri onde era o meu lugar. Meu lugar era ali na casa de Deus, na igreja. E ali eu passei a sentir o desejo de ler. Não faltava escola bíblica dominical. Dali foi começando e o povo disse: Gabriel, Deus te usa muito mais na pregação do que te usa cantando. E como foi que você começou a pregar? Aí eu comecei a pregar. Certa vez não tem aquela parábola do filho pródigo? Uhum. Eu amava a parábola do filho pródigo. E amava também a parábola da ovelha perdida, que também liga junto com a parábola da dracma. Sim. Aí eu sonhava em pregar naquilo ali, mas porém eu peguei e preguei na água de vida eterna, não tem, Gabriel? Daquela mulher que é a mulher samaritana aqui. Sim, sim. Uma certa vez Jesus pergunta para ela assim, Jesus, dai-me de beber. Ela diz: como pode tu, sendo judeu, pede de beber para mim, que sou uma mulher samaritana, já que os judeus não se comunicam com os samaritanos. Uhum. E dali eu peguei um jarro de água e fiz uma referência, que nem Vitória Souza não tem nesses dias de hoje, Gabriel. Uhum. Eu peguei, um jarro de água e mostrei para o povo, dizendo: é esta a verdadeira água que deve se beber. Aí eu peguei... Mano do céu, Gabriel, ali foi um deslanche na minha pregação. Só dei conta de pregar 7 minutos só, Gabriel. Foi mesmo. Só dei conta de pregar 7 minutos. E foi num culto no lar. Não me esqueça, na casa da irmã Loreci. Irmã Loreci era uma irmã assim que era muito agraciada por Deus. Até mesmo hoje em dia eu tenho até vontade de visitá-la novamente. Ela me ajudou muito a ficar firme no ministério, porque, claro, quando eu me converti a Cristo, Gabriel, veio muitos desafios, veio coisas, obstáculos, entende? Uhum. Tipo assim, eu pensei, com 3 meses eu pensei em sair da igreja. Eu pensei em deixar a igreja, parei tudo. Uhum. Fiquei 1 semana sem ir para a igreja. Até que um dia eu fui para a igreja. Aí o pastor Ademir Costa, ele pegou e profetizou na minha vida. Ele disse: jovem, não te desanimes. Ele diz: Deus tem um plano contigo. Que bênção. Quando ele falou, eu senti de Deus, o fogo já entrou, Gabriel, e foi profético. Aí, porém, a Lorecita estava sempre ali me aconselhando, porque eu era aquele crente que... eu caí hoje... Eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais... Tá junto. Eu mesmo próprio me condenava e me julgava, entende, Gabriel? Uhum. Mas a Loreci não, a Loreci diz: Gabriel, você cai, então lute contra isso. Passe a lutar contra isso. E eu perguntei: mas como, irmã Loreci, que eu vou lutar contra isso? Ela disse: com jejum, com oração, e Deus vai te fortalecendo e te dando graça. Deus é fiel. Aí foi onde eu peguei e lembrei de Tiago 4,7, Gabriel, que diz: submetam-se a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Jejuando de dias após dias, Deus me fortaleceu mais na fé, Gabriel. Glória a Deus. E hoje você tem pregado aí, tem sido uma bênção, né? Para as pessoas te acharem aonde? Fala aí pro pessoal aí. Instagram... Você que quiser levar o Gabriel Gonçalves aí para ministrar na sua igreja. Hoje nós temos muitas famílias atípicas, né, Gabriel, nas igrejas. E às vezes as pessoas não sabem lidar com situações. E a gente fica feliz em ver um jovem aí que tem um grau um pouco alto de autismo e é um pregador do evangelho. E prega Bíblia, viu, irmãos? A gente fez um vídeo aí... brincando, né? Ele pregando sobre Naruto, aquilo foi só uma brincadeira, tá? Não vai levar isso a sério, não. É um jovem que prega a palavra, graças a Deus, que eu, como pregador, tenho visto Deus usar, tenho auxiliado ele naquilo que o Senhor nos orienta, como eu tenho aprendido muito com ele também, e é bênção de Deus. Qual é seu Instagram? Deixa eu contar uma experiência, Gabriel. Conta aí, depois você conta a experiência. Tá.
O meu Instagram é eu, Gabriel Gonçalves. Eu, E o Gabriel seu Gonçalves. número para agenda? Para agenda 61 992 68 90 48. Se você consentir no seu coração de me seguir, eu nem só eu agradeço, mas o céu também vos agradece. Glória a Deus. Mas conte aí a experiência aí. Eu forte. tava num quarto, antes de chegar no quarto, eu tava eu precisava pagar uma conta e uma dívida, Gabriel. Uhum. Um certo dia eu tava sem nada no bolso, Gabriel, mas porém necessitava pagar essa dívida. E porém eu peguei e pensei assim, Gabriel, eu olhava para mim mesmo e dizia, o que eu vou fazer? Eu não tenho nada para pagar uma dívida. Até mesmo, e eu me perguntava, mas se Cristo morreu por mim, ele não já pagou todas as minhas dívidas? Mas porém, eu peguei e fui orar. 3 horas da madrugada, Gabriel. Eu orei e me derramei em lágrima, Gabriel. Lágrima, caía. E eu me perguntava para Deus, como eu vou pagar? Como isso vai acontecer? Eu falei, eu estou necessitado. Eu falei, Senhor, tua palavra diz, o justo viverá pela fé. Uhum. Aí, porém, eu orava, Gabriel. Foi uma experiência sobrenatural que aconteceu, Gabriel. Eu orava de joelho, parecia... Isso é só para quem é espiritual, gente. Vai entender isso aqui que a gente está entendendo. Glória a Deus. Eu estava orando, Gabriel, e no final da oração, parece que todo aquele peso que eu sentia nas costas desceu, Gabriel. Saiu todo das costas e quando eu ficava de joelhos, eu parei de orar e fiquei com os olhos fechados, Gabriel. Fiquei assim, e porém parece que veio a mão do anjo tocando nas minhas costas. Assim, ó. Uhum. E tocava de uma maneira, Gabriel, que o fogo descia, que eu me arrepiava. Até hoje, quando eu oro 3 horas da manhã, isso acontece comigo. Glória Eu a me Deus. arrepiar e não é algo normal, Gabriel. Até que eu fui deitar e me repousar, Gabriel. Te juro, em nome de Jesus, que todo lado que eu deitava, virava, ficava de barriga para cima, pro lado. Vinha uma unção como se fosse um anjo tocando em minhas partes, Gabriel. Tudo. Uhum. Tocava nos braços, tocava nas pernas, tocava na cabeça e ia de cima a baixo, Gabriel. Uhum. E porém, eu virei de costas, o anjo tocava nas minhas costas, Gabriel. Meu Deus. Era que como se forte. pegasse fogo minhas costas, Gabriel. Ah. E eu olhando para aquilo, Gabriel, eu peguei e disse, Deus está aqui. Glória a Deus. Eu sinto a presença dele aqui, a presença dele é real nesse lugar. Experiência de quarto, Gabriel. Aí, porém, passou, eu dormi naquele dia, eu dormi numa tranquilidade, como se meu dia de amanhã não fosse nem me importar com o dia de amanhã. Uhum. Eu nem pensava na dívida, não pensava em mais nada na minha vida, Gabriel. Até que o que acontece? Final da tarde, Deus coloca uma pessoa no meu caminho para suprir minha necessidade. Glória a Deus. A Deus pessoa é foi lá e disse, toma, eu estou te abençoando, você merece. E foi o que aconteceu no final. Eu acabei pagando a dívida sem preocupação nenhuma, Gabriel. Glória a Deus. Deus é fiel, né, gente? Olha aí. Tá passando dificuldade? Ore, o caminho é a oração. Então, Gabriel, eu tenho curiosidade. Você me contou uma vez que você foi num passeio e ganhou um rapaz drogado para Jesus. Como é que foi esse negócio? Você pode contar aí para o povo ver? Foi uma benção, Gabriel. Mas eu tinha um amigo meu que ele era da igreja junto comigo. Uhum. O homem era firme na igreja também. Só que hoje em dia ele já está afastado. Mas, porém, nós estava indo, ele falou para mim a seguinte forma, Gabriel, vamos embora descansar um pouco. Nós precisamos passar um tempo, Gabriel, descansar, sei lá, fugir da rotina da palavra um pouco. E, porém, eu disse, então, tá bom, vamos. Aí ele disse, vamos ali no Vai Quem Quer tomar um banho, curtir um pouco, andar. Vai Quem Quer é um clube aqui de Brasília, tá? Um clube de Brasília, gente. Sim. Que eu digo a você, se você quer cristão, que você almeja num clube, não vá nesse clube. Ou vá no olho, pelo menos, vá na unção. O
Vai Quem Quer, eu lembro desse clube porque os passeios da escola era tudo pro Vai Quem Quer. Só que minha mãe nunca deixou ir, então eu nunca fui no Vai Quem Quer. Mas sim, você foi lá e... Vá no óleo. Aí nesse dia eu tava jejuando e orando, Gabriel. Jejuando e orando, tinha jejuado o dia todo. E nós foi numa tardezinha, Gabriel. Nessa que nós foi eu e ele no carro do amigo emprestado. Nessa que nós foi, eu peguei e fui. Na hora que eu tava indo, Deus falava comigo, Gabriel, já no carro. Tu não vai por algo comum, mas sim tu vai ganhar uma alma para mim lá dentro. Eu pegando, me perguntando para Deus porque tu sabe, Gabriel, quando Deus fala comigo, eu fico parado, tentando entender o que ele está tentando me transmitir. E porém foi desse jeito, Deus falando, tu vai ganhar uma alma para mim. E eu nunca tive uma experiência em ganhar uma alma, Gabriel. Nunca soube o que era ganhar uma alma. E eu me perguntava para Deus, dizendo assim, Deus, como que eu vou ganhar uma alma para ti se eu nunca nem ganhei uma? Como é que isso vai acontecer? E porém, chegando lá, Gabriel, nós descemos, tudo bem, Deus parece que planejou tudo já, Gabriel. Deus já estava preparando tudo. Lugar, pessoa e tudo. Aí eu peguei passando, indo, passei em passeio, e Deus falando, tu vai ganhar uma alma para mim aqui hoje. Eu disse, mas como, Senhor? Ele disse, está. É como se Deus já não tivesse mais falado nada comigo. E eu simplesmente estivesse caminhando. E eu disse, amigo, Jardel, tu não vai entrar na piscina, não? E ele pegou e disse assim, não vou não, Gabriel. Eu vou ficar ali do lado de fora, pode entrar lá. Se eu fiquei 5 minutos dentro da piscina, foi o máximo, Gabriel, que eu fiquei na piscina. Que eu não dei conta de ficar na água. Sim. Eu não sei porquê, mas eu senti alguma coisa ruim que não me deu vontade. Aí eu disse assim, e aí, vamos embora? Ele disse, vamos. Aí eu disse, eu vou lá no banheiro rapidinho. Aí nessa que eu estava indo no banheiro, Gabriel, olha o que acontece. Aí o que acontece? A porta do banheiro estava trancada, Gabriel. E eu fui lá para os fundos do banheiro. O banheiro, aí eu fui para mim já lá no fundo. Quando pensou que não, quem foi? O rapaz aí encontro. E porém eu não mijei, eu perdi a vontade de mijar e ele estava indo para mijar também. E fumando um cigarro. Aí porém ele disse, lugar bom esse aqui, né? Aí eu falei, eu não acho não, eu acho o ambiente muito pesado, sabe? Aí ele disse assim, pesado por quê, irmão? Aí quando eu olhei para ele, Gabriel disse assim, porque eu não sou daqui. Aí ele perguntou assim, tu é de onde? E eu falei, o lugar para onde eu vou é muito diferente desse lugar. Porque quem está em Cristo é outra criatura. Aí ele disse, eu sou lá de cima. Aí ele pegou e disse, tu é do céu? Ele olhou para mim assim, Gabriel. E eu peguei e disse, ao mesmo como aquele que já está em Cristo e crucificado, nova criatura é, assim eu irei para o Pai. E o Pai virá para me buscar. Aí ele disse, e quem é o Pai? Ele me perguntou, Gabriel, quem é o Pai? Sim. Eu falei, assim como o Pai enviou o Filho, assim como o Filho testifica sobre o Pai, assim também é o Espírito. Esse homem, ele me olhou assim, Gabriel, assustado, e largou o cigarro na mesma da hora que ele estava fumando. E sentou, Gabriel. Se assentou e eu me encostei assim, e dali eu comecei a pregar para ele, Gabriel. Comecei a evangelizar ele. Glória eu a falei, Deus. a Bíblia diz que, em verdade, eu vos digo que aquele que não for batizado da água e nem do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Aí ele perguntou, tu é de qual igreja? Eu disse, eu sou cristão. Ele disse, os cristãos. Ele disse, cara, eu quero congregar lá. Onde é que tem uma igreja mais próxima? Eu falei, procura uma igreja mais próxima da sua casa, mano. Eu falei, não deixe de congregar, busque a Jesus, Jesus está voltando. Eu falei, e é claro, ele virá para buscar a sua igreja, mano, esteja preparado. Falei para ele, porque por mais que o mundo esteja aí, eu falei, verdadeiro amor que Cristo tem para convosco. Falei para ele, porque o amor do mundo é enganoso. Falei para ele, ele pegou e meu amigo já viu que estava demorando, Gabriel, a voltar para o carro e foi ver o que eu estava fazendo.
Aí eu passando a evangelizar ele, eu disse, João Batista, ele batizou com água, mas ele disse que aquele que viria após mim batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E isso eu não tinha nem tanto conhecimento bíblico, não tinha uma caminhada assim de jornada na Bíblia. Mas, porém, o que eu tinha, eu estava evangelizando ele. O que eu tinha na manga, toda carta, eu estava entregando, Gabriel. Glória a Deus. Aí você fez um apelo para ele? Foi, eu perguntei, você não quer aceitar Jesus agora, não? Nesse momento, ele disse, em nome de Jesus. E dali foi só bênção, Gabriel. Glória a Deus. Ele chamou a gente para jogar bola. No final, ele largou o cigarro e disse, vambora, mano, bora jogar uma bolinha, tudo mais. Mas partindo dali, eu já tinha que fazer outras coisas, eu nem fiquei, Gabriel, para jogar bola. Entendi. Que bênção, hein? Que forte. Então, quando você sentir de Deus de pregar para alguém, pregue. Pregue em tempo e fora de tempo. Que bênção, Gabriel. Nós vamos ficando por aqui. Foi um rápido podcast aqui. Na verdade, mais para fazer um teste. Estamos aqui com um cenário novo. Deixa nos comentários aí quem você quer que a gente traga aqui para ser entrevistado. Nós vamos também fazer outro podcast com o pregador Gabriel Gonçalves, né? Aqui com mais tempo, porque agora foi mais para teste mesmo, né? Mudamos o cenário, como vocês podem ver. Ficou lindo aqui, né, gente? Que bênção. Deus tem abençoado e eu creio que esse podcast aqui é para edificar muitas vidas mesmo. Que a bênção do Senhor esteja na sua vida, no seu lar, na sua casa. Tem alguma palavra de agradecimento? Posso deixar algo para o povo? Pode sim. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Que o vosso Deus de paz vos santifique em tudo. O vosso corpo, alma e espírito sejam irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Glória a Deus, que forte. Você tem facilidade de guardar versículo? Eu não tenho. Eu não tenho. Meu Deus, eu lembro do que está escrito, mas decorar o texto, assim, o versículo exato, são poucos que eu decoro. Mas é benção. Então é isso, gente. Obrigadão por assistir a gente até o final. Que Deus em Cristo vos abençoe.